Fala galera, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato para falar de Copa do Mundo, só que em 2026. Vamos entender que formato que é esse que a FIFA agora quer colocar na nova Copa do Mundo com 48 seleções. O que são esses dois grupos de 24, essas duas chaves de 24? O que é isso? A gente vai entender nesse vídeo agora. Então deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, porque nesse canal a gente vai falar tudo o que tiver aí de notícia, de novidade sobre esse novo formato, essa nova Copa do Mundo que será em 2026 e a partir de 2026 terá 48 seleções. Isso não muda mais. Teremos 48 seleções mesmo. Então vamos lá, né? Só recapitulando, a FIFA tinha batido o martelo. Se você entrar no site oficial da competição, da Copa de 26, você vai ver ainda. Se você estiver vendo esse vídeo em dezembro de 2022, você vai ver que está lá o formato de 16 grupos, com 3 times em cada grupo. Esse era o formato que a FIFA tinha fechado. E assim, era muito criticado, porque grupo com 3 seleções é muito complicado. Você fica com uma seleção de fora na última rodada, assistindo do hotel, né? A gente teve, por exemplo, o caso na Copa de 82, né? Que eram grupos de 3. A Alemanha ficou assistindo do hotel o jogo entre Inglaterra e Espanha. Se a Inglaterra ganhasse, a Alemanha estaria fora. E a Alemanha acabou indo para a final. Então, é uma situação muito desconfortável. Então, o ideal é que todas as seleções de um grupo joguem ao mesmo tempo para decidir a vaga, porque isso gera mais emoção, isso gera mais disputa, e foi exatamente o que aconteceu na Copa de 22, agora no Catar. E essa emoção dos grupos sendo definidos ali, gol aqui muda isso, gol ali muda aquilo, fez a FIFA pensar e colocar mais 2 formatos em discussão para poder fechar a fórmula da Copa do Mundo de 2026. Isso deve ser aí até o início de 2023 definido. Então, a gente vai ter o sorteio dos grupos das eliminatórias para a Copa de 26 em julho de 2023. Então, eu imagino que até antes disso a gente já tenha a definição do formato. Então, são 2 formatos novos que o Arsène Wenger colocou a entrevista que ele deu em pauta. Um é fazer 12 grupos com 4 seleções em cada grupo, classificando-se os 8 melhores terceiros e fazendo aí o caminho até a final. Seria basicamente aumentar o que se tem hoje, classificar os terceiros. Mas esse formato tem um problema, né? Teria o problema de os times que se classificassem em terceiros nos 4 primeiros grupos, eles teriam desvantagem em relação aos outros 8 terceiros colocados, que saberiam o que precisariam fazer. Eu preciso. Se eu perder de 1-0, eu entro entre os 8 melhores terceiros. O time, sei lá, do grupo G. O time do grupo I falar: pô, eu estou empatando em tudo aqui, com o terceiro colocado que já jogou. Então, se eu não tomar mais cartão, eu classifico. Se eu não tomar mais gol, eu classifico. Então, eu vou ficar de boa. Ou então, eu preciso fazer mais um gol. Então, você daria, como são 12 grupos, você daria muita vantagem para grupos muito lá na frente, para terceiros colocados saberem o que precisariam para classificar em relação aos outros. E aí, o sorteio acabaria sendo um problema mais para alguns grupos do que para outros, né? Então, isso geraria um formato desconfortável. Por isso, o formato, segundo o periódico americano The Athletic, que é um dos principais sites hoje de informações esportivas do mundo, diz que o formato favorito, segundo a cúpula da FIFA, é este de 2 chaves de 24, que foi traduzido aqui para o Brasil de uma forma até um pouco confusa, né? Na entrevista do Wenger, traduziam como 2 grupos de 24. E as pessoas ficaram sem entender o que é isso. Como assim 2 grupos com 24? Se a gente está acostumado com 8 grupos de 4, como que seria uma Copa do Mundo assim? Basicamente, o que isso significa não são 2 grupos, são 2 chaves.
São duas chaves. Seriam basicamente duas Copas com 24 seleções em cada uma. Imagina a Copa de 90 ou a Copa de 94, ou então até mesmo a Eurocopa, que se joga hoje. O formato delas é o seguinte: 24 seleções, com 6 grupos, tendo 4 seleções em cada um desses grupos, classificam-se os 2 primeiros, mais os 4 melhores segundos. Então, o formato é basicamente esse. Só que o mundo de 2026 para Copas assim. Imagina você pegar a Copa de 94 e multiplicar por 2. É basicamente isso. Você vai ter duas chaves com 24 seleções. Então, por exemplo, o grupo A ao F é uma chave. O grupo G ao K seria a outra chave. E aí, o vencedor de cada chave faria a final da Copa do Mundo. Então, seriam os playoffs normais até chegar à final. A grande diferença é o seguinte: na Copa do Mundo atual, por exemplo, essa que a gente teve no Catar agora, tá tendo, né? Que eu estou gravando o vídeo antes da segunda semifinal. Essa Copa do Mundo, nesse formato que a gente conhece, qualquer time pode enfrentar. Qualquer time, a não ser os que estão dentro do próprio grupo, antes da final. Então, você está no grupo A, você pode enfrentar um time do grupo B nas oitavas. E os outros times dos outros grupos você pode ir encontrando nas quartas, na semi ou na final. Depende se você fica em primeiro ou se ele fica em segundo. Tem combinações possíveis para qualquer time enfrentar qualquer time. Aqui não. Nesse formato que a FIFA está propondo, seriam duas chaves com 24. Então, por exemplo, se o Brasil está na chave 1 dos grupos A a F, ele só pode enfrentar até a semifinal da Copa do Mundo os 23 times que estão nessa chave, os outros 23. Aí, por exemplo, se a Argentina está no outro lado, está na outra chave, com certeza Brasil e Argentina só poderiam se enfrentar numa final. Esse formato muda, mas basicamente é isso. Então, são duas chaves com 6 grupos, 4 times em cada grupo, classificando-se os primeiros e os segundos, além dos 4 melhores terceiros. Isso geraria uma fase anterior às oitavas de final, porque se classificariam no total 32 times, 16 em cada chave. Então, teríamos uma fase de mata-mata a mais e o campeão faria 8 jogos ao invés de 7. Isso ainda também não está definido. Eles estão pensando se vão fazer essa fase a mais ou se eles classificam só o primeiro colocado e os 2 melhores segundos em cada chave. Eu acho que isso seria ruim, porque isso tiraria a emoção da fase de grupos, né? Os jogos ficariam mais mortos, porque muito time chegaria eliminado na última rodada, muito time classificado, ia ter grupo que poderia ter só amistoso na última rodada. Então, basicamente, quanto ao formato, é isso que a gente teria, e é um formato que me agrada muito. E o outro detalhe é que muita gente pode estar pensando que esse aumento de jogos, que seriam 40 jogos a mais, né? Seriam 104 jogos a Copa do Mundo, ao invés de 64 atualmente. Isso dá uma impressão de que a gente teria uma Copa do Mundo com muito mais dias, e não é verdade. Quer ver? Nas Copas de 2002 a 2018, onde a gente teve o formato consolidado de 3 jogos por dia, à exceção do dia de abertura, e à exceção daquele sábado de 4 jogos, onde compensa os jogos a menos do dia de abertura, são 3 jogos por dia, a primeira fase era em 15 dias. Aqui eu estou excluindo 98, porque a Copa de 98 ela foi mais esticada. Tinha muitos dias só com 2 jogos. Então, ela tinha um outro tamanho, mas de 2002 a 2018, o tamanho foi muito semelhante nas Copas. Algumas começavam na quinta, outras na sexta, mas, em geral, era tudo muito parecido. Certo? Então, era assim, primeira fase em 15 dias, em 2 semanas. A Copa de 2026, o provável é que ela tenha, ao invés de 3 jogos por dia, 4 jogos por dia, como foi no Catar. Então, se você somar a primeira rodada, 6 dias com 4 jogos, segunda rodada, 6 dias com 4 jogos, são 12 dias. Aí a terceira rodada você pode fazer 6 dias com 4 jogos também,
e fazer em 18 dias, seriam 3 dias a mais, ou então você pode pegar e fazer 3 grupos por dia, porque os jogos são simultâneos. Você pode fazer 6 jogos por dia. E aí você faz em 4 dias. Você faz lá grupo A, B e C. Aí depois, no outro dia, você faz o grupo D, E e F. Que aí você fecha um bloco, fecha uma chave. E aí nos outros 2 dias você fecha as outras 2 chaves. Você pode fazer assim. E aí teria um dia a mais de Copa do Mundo do que a primeira fase, do que a gente se acostumou de 2002 a 2018. Você vê que o tamanho é semelhante. O que esticaria a Copa do Mundo seria essa fase antes das oitavas de final. Porque aí seriam, 16 jogos a mais. Esses 16 jogos a mais seriam em 4 dias. E aí você teria que ter um dia de folga antes, 1 ou 2 dias de folga depois. E aí isso geraria aí alguns dias de Copa do Mundo a mais, aí 5, 6, 7 dias a mais. Esticaria entre meia semana e uma semana a mais a Copa do Mundo. Mas você vê como os 40 jogos a mais se alocariam de uma forma que não seria um torneio tão esticado assim. E se você entrar no site oficial da Copa de 26, você vai ver lá que a final está marcada para os dias entre 10 e 20 de julho. Então, ou seja, tem uma margem aí, tem uma margem para se definir qual vai ser o tamanho dessa Copa. Então, seria isso, um formato muito semelhante ao da Copa de 90 e de 94, só que multiplicada por 2 e com um jogo a mais. É assim que seria a Copa do Mundo com 48 seleções nesse novo formato que a FIFA está planejando. Eu gostei. Eu acho que seria bacana para a gente que gosta de Copa, vai ter 40 jogos a mais. Você vai ter praticamente todas as seleções importantes, você vai ter praticamente todos os craques jogando a Copa do Mundo, vai ser o desfile dos principais craques do futebol mundial. A gente teve seleções como a Itália fora, grandes craques como Haaland, como Mo Salah, como Luiz Dias e tantos outros aí fora da Copa do Mundo. Então eu acho que vai ser uma festa muito legal e esse formato é bem melhor do que o anterior, com 16 grupos de 3. E você, o que achou? Gostou? Acha que é a melhor solução para alocar a Copa do Mundo com 48 seleções? Tem alguma outra sugestão? Deixa aí suas opiniões, deixe seu like, se inscreva no canal, mande esse vídeo para os amigos que têm dúvidas sobre o que são essas 2 chaves de 24 e a gente vai conversando. Vamos falar muito ainda sobre a Copa do Mundo de 48 seleções. Aquele abraço e até a próxima!